Olá, responde uma coisa para mim. Quanto tempo você acha que você levaria para fazer essa continha aqui, ó, com esses denominadores todos diferentes? E se eu te dissesse que dá para fazer em menos de 10 segundos? Pois é, assiste esse vídeo que eu vou passar 5 dicas para você que vão salvar sua pele na hora de fazer exercícios envolvendo frações. Vamos lá? Bom, eu sei que nem sempre é gostoso fazer continha com frações, né? Às vezes você está no meio do exercício lá, aparece a danadinha da fração, a gente acaba ficando um pouco perturbado, na verdade. Então, essas dicas que eu vou passar agora, elas ajudam a você a desenvolver os cálculos. Na verdade, tornando os cálculos mais simples, mexendo ali, manipulando alguns detalhes de frações. E a primeira dica é simplificação de fração. Cara, é inevitável. Tem até uma frase bonita que é assim: simplifica que fica mais simples. Uau! Então, quando você trabalha com simplificação, fica muito mais prático. Por exemplo, essa conta mesmo que a gente estava fazendo, que eu perguntei para você agora há pouco, ó, né? Quando você tem 18 sobre 9, 14 sobre 7, você já se tocou que fração é uma divisão? Cara, então observe isso daqui. O que está escrito em 18 sobre 9? É 18 dividido por 9. E adivinha quanto que dá 18 dividido por 9 quando a gente simplifica? O resultado dá 2. Se eu mantiver o cálculo que está sendo sugerido ali na sequência, 14 dividido por 7 também dá 2. Continuando, se eu fizer ali 6 dividido por 3, também vai dar 2. Por fim, se eu faço agora 22 dividido por 11 vai dar 2 também. Ou seja, 2 menos 2 dá 0, 2 menos 2 também vai dar 0, resultado final, 0. Então, nem precisava perder muito tempo igualando os denominadores, mesmo eles sendo diferentes, né? O resultado final é 0. Porque a primeira dica que a gente tem que dominar isso é fato. Você vai trabalhar com fração, você precisa fazer isso. Mexer na simplificação de fração. Por que isso funciona? Porque as frações continuam equivalentes. O que significa equivalentes? Que elas têm o mesmo valor. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, ó, 21 14 avos, é uma fração, não é tão complicada, mas o que ela está querendo passar de ideia para nós? A ideia dela é que um todo, sei lá o que pode ser o todo, pode ser uma pizza, um chocolate, uma barra de chocolate, né? Então, o todo, que está representado aqui pelo 14, que é o nosso denominador, ele indica em quantas partes eu dividi esse cara. Então, quer dizer que eu dividi em 14 partes. Ao mesmo tempo, nós temos o cara que fica aqui em cima, que é chamado de numerador, ele indica quantas partes eu vou usar desse todo. Então, eu dividi o todo em 14 partes e estou usando 21 partes. Só que quando a gente fala de simplificação de fração, a gente pode dividir tanto em cima como embaixo pelo mesmo valor. Por exemplo, se eu dividir por 7 em cima e dividir por 7 embaixo, tanto no numerador quanto no denominador, o resultado que eu obtenho é uma outra fração que indica a mesma coisa, o mesmo tanto. Se você dividir 21 por 14, dá 1,5 e dividindo 3 por 2 também vai dar 1,5. É o mesmo resultado. As frações são frações equivalentes, por isso esse nome. Então, trabalhar com frações simplificadas torna as contas mais simples, né? Veja, foi muito mais fácil aqui a gente trabalhar só com 2 do que 18 sobre 9, com 2 do que 14 sobre 7. E em qualquer momento, trabalhar com 21 14avos ou trabalhar com 3 sobre 2, você vai sentir na pele que esse daqui é mais prático, até para fazer a conta de dividir, né, pô? Se eu precisasse dividir 21 sobre 14, 21 dividido por 14 e 3 sobre 2, o que é mais fácil? Os dois dão o mesmo resultado, mas 3 sobre 2 a gente já sabe até de cabeça qual é a resposta, não é verdade? Bom, então a primeira dica é essa. Sempre simplifique as frações. Por exemplo, 27 e 45. Por quem que eu posso dividir? Bom, aqui você pode dividir por 3, pode dividir por 9. Então vamos supor que eu já percebi que dá para dividir por 9. Isso daqui. Então 27 dividido por 9 dá 3 e 45 dividido por 9 dá 5. Às vezes, se você não percebe a divisão por um número maior, você pode começar dos menores. Por exemplo, 18 sobre 12.
Poxa, eu vou dividir primeiro por 2, mas eu tenho que dividir em cima e embaixo para manter as frações equivalentes. Então, 18 dividido por 2 dá 9 e 12 dividido por 2 vai dar 6. Eu sei que já dava até para dividir por 6 essa parada, né? Mas caso você não perceba, você pode vir fazendo as divisões. Por exemplo, agora eu percebi que dá para dividir por 3. Então, eu vou obter uma fração que é 3 sobre 2. Então, são frações equivalentes e o detalhe que a gente tem aqui é que a fração que terminou, a gente não consegue mais simplificar, ela chama fração que está na sua forma irredutível. Tá? Então, você não consegue mais diminuir ela, você não consegue mais reduzir ela, né? Simplificar. Bom, então a primeira dica é essa, simplificação de fração. Cara, isso aqui não falha e ajuda muito na hora de fazer as continhas. Vamos agora para a nossa segunda dica. São algumas frações especiais. E essas frações especiais a gente tem que memorizar, tá? Porque isso ajuda inclusive bastante lá em porcentagem quando a gente for trabalhar. Então as frações especiais são elas, por exemplo, 1 sobre 2. É lembrar que isso daqui é meio, ou 0,5, aí mais informalmente falando. E esse 0,5, ele nada mais é do que 50%. Você já pode lembrar para associar a porcentagem. Então, falou meio, lembra em 50%. 1 sobre 4 é a mesma coisa que 0,25, onde a gente pode associar isso a 25%. Então, são frações especiais que eu tenho que bater o olho e já lembrar desses valores, né, e associá-lo ao número decimal que o representa, sem precisar perder tempo dividindo, né, e também eu já posso conectar com a porcentagem. Então, outra fração especial, 3/4, que eu posso trocar por 0,75, corresponde a 75%. Então, quando falo essas três, pumba, já vem na mente, tá? Outras duas frações especiais são essas, né? 1/5 e 1 sobre 25. 1/5 eu já posso trocar isso aqui por 0,2. Porque da mesma forma que eu posso simplificar dividindo em cima e embaixo o numerador e o denominador pelo mesmo número na fração, eu posso também multiplicar, tá? Se eu multiplicar por 2 dos dois lados, isso aqui vai dar uma fração que é 2 sobre 10. E 2 sobre 10 é a mesma coisa que 2 décimos, ou seja, eu tenho 0,2. E aí isso corresponde a 20%. Outra dica é você perceber também que 25 vezes 4 dá 100. Essa continha ajuda bastante a gente. Então, eu posso trocar, por exemplo, ao invés de escrever essa fração, eu posso escrever como 4, sobre 100. Olha lá, ó, 4 centésimos. Que aí você já pode falar que é 4% ou 0,04, né? Então, a gente já faz essa associação aqui. Bom, aqui eu vou deixar o sinalzinho de igual, que é o valor dela, né? E aí eu correspondo ele a 4%. Eu posso fazer essa associação. Bom, e aí essas frações aqui são especiais. A gente precisa memorizar. Esse é a segunda dica. Lembrar das frações que são especiais. Vamos agora para a nossa terceira dica. Terceira dica são as frações decimais, que elas estão meio que conectadas, né? Então, isso a gente tem que ter em mente, esses passos, todas essas dicas, elas devem estar conectadas na hora de estudar ou desenvolver frações. E quando a gente fala de frações decimais, são aquelas frações onde no denominador aparece as potências de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, enfim. Essas potências de base 10 vão estar no denominador, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, enfim. Aí você vai olhar para eles e a ideia é transformar em um número decimal bem rápido. Às vezes a gente precisa fazer isso nos exercícios. Então você vai olhar para 1 sobre 10 e vai falar, como que é o nome dessa fração? É 1/10. Então você transforma, ó, se a gente fosse lembrar das casinhas decimais agora, em 1/10. 0,1 é 1/10 também, é a mesma leitura da fração, inclusive. Tá? Então, o que vale aqui a dica é que a quantidade de zeros que tiver aqui é a quantidade de casinhas decimais que vai ficar aqui à direita da vírgula. Então, por exemplo, 5, a leitura aqui, ó, 5 sobre 100, ou 5 centésimos. Então, nós vamos ter 0,05. Perceba que
A vírgula, quando ela não aparece, é porque ela fica escondidinha aqui, tá? 5 e 5,0 é a mesma coisa. Então, a vírgula vai ter que deslocar, ó, ela estava aqui. Ela vai deslocar uma, duas casinhas para a esquerda, tá? Então, eu volto duas casinhas com a vírgula e eu tenho o resultado daquela fração decimal. Não importa o número que esteja lá no numerador. Por exemplo, 73 centésimos, a vírgula está escondidinha aqui. Ela vai ter que voltar uma, duas. Então, ela vai parar aqui. Então, o resultado vai ser 0,73. Olha lá, ó. 273 centésimos. A vírgula está escondidinha aqui. Então, ela vai voltar duas casas. Por quê? Porque tem dois zeros lá, ó, dividido por 100. Então, vai ficar 2,73. 2 inteiros e 73 centésimos. Sempre de olho na quantidade de zeros, a quantidade de casinhas decimais, ela é a mesma que vai ter que voltar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 7.324 dividido por 100. Então, ela vai voltar duas casas, ó. Então, ela vai parar aqui entre o 3 e o 2. Então, vai dar 73,24. Quando tem 3 zeros, vai voltar 3 casinhas. Então, o resultado vai dar 0,015. Se eu voltar as 3 casas, né, ela para só no 15. Olha lá. Bom, então, 3 zeros, 3 casas. Bem legal essa dica também, bem importante, tá? Para a gente transformar rapidinho aí números decimais. Se por acaso aparecer um número em cima, no caso de uma razão, por exemplo, que já tem uma vírgula, 13,5 dividido por 100, não tem problema. A vírgula agora, ela não está tímida, né? Não está escondida, ela está aqui. Mas é a mesma coisa, ela vai voltar duas casas. Então, o resultado vai dar 0,135. Tá bom? Veja, a vírgula estava aqui. Ela pulou quantas casinhas? Uma, duas. Beleza? Então, sempre nesse detalhe aí, nessa terceira dica das frações decimais. Agora, quarta dica é comparar frações. Fala para mim rapidinho aí, qual é maior? 5 sextos ou 7 oitavos? Bom, tem duas formas de fazer isso daqui. Você pode, primeiro, dividir e encontrar qual é o maior resultado, o maior valor, porque fração é uma divisão. Mas você pode também fazer o seguinte, usar essa dica, ó, multiplica o 6 com 8. Então, você já sabe que 6 vezes 8 vai dar 48. Quer dizer que você está trocando por 48 tanto o 6 como o 8. Multiplica os dois e coloca embaixo. E aí você vai multiplicar cruzado. Ó, 6 vezes 7 e 5 vezes 8. E você vai fazer a seguinte comparação. O 8 vezes 5 e colocar ele aqui em cima, ó, no primeiro. E depois, por quê? Primeiro, porque o 5 está nessa posição, você está trocando o 5 agora. Depois você vai multiplicar o 6 vezes 7 e vai colocar ele nessa posição. Por que ele vai ficar na segunda posição? Porque é o lugar que ocupa o 7, tá? E você vai olhar simplesmente qual é o maior número que ficou em cima. No caso, como é o 42, ele é maior. E aí a gente pode concluir, então, que o 7 oitavos ele é maior do que 5 sextos. Tá bom? Então, a gente já conclui usando essa dica. Então, a regra ou a dica é multiplicar os dois denominadores e depois fazer essa multiplicação cruzada, que você logo vai encontrar qual vai ser o maior, tá bom? Então, sempre respeitando essa ordem, né? Ó, quando eu multipliquei o cara que estava aqui em cima na primeira fração, o resultado eu coloquei em cima. Quando eu multipliquei o cara que estava na segunda fração, ele ficou lá em cima na segunda, lá, respeitando essa ordem, tá? Isso acontece porque você acaba igualando os denominadores. Por exemplo, aqui, quem que é maior? 8 sobre 10 ou 9 sobre 10? Quando os denominadores são iguais, quer dizer, vamos pensar numa pizza, ela está cortada nos pedaços todos iguais, todas elas cortadas em 10 pedaços. E aí, uma eu peguei 8 pedaços e a outra eu peguei 9. Como todos os pedaços são iguais, obviamente, o que tiver maior indica o maior resultado. Ou seja, aqui nesse caso, 9 sobre 10 é maior. Então, por exemplo, aqui, ó, quem é maior, 7 quinzeavos ou 4 quinzeavos? Estão divididos no mesmo tamanho, né? Está tudo dividido em 15 pedaços iguais. Quer dizer, quem pegar 7 vai comer mais, na verdade? Porque os pedaços são todos iguais mesmo. Então, 7 quinzeavos, ele é maior. Agora, por exemplo,
15 sextos ou 15 oitavos? Quem que é maior aqui? Quando os denominadores são diferentes, você pode usar aquela tática, né, de multiplicar os denominadores, depois fazer essa multiplicaçãozinha cruzada. E vai muito rápido para descobrir. Mas às vezes o número é muito grande, né? E aí tem que gastar um pouquinho de tempo com a tabuada, não tem problema. Mas se os numeradores forem diferentes, observe que o maior deles, nesse caso, vai ser o cara que tem o denominador, ó, o maior vai ser o denominador menor. O maior deles vai ser o denominador menor. Ou seja, aqui eu sei que 15 sextos vai ser maior do que 15 oitavos. Por que que isso acontece? Porque quando a gente divide em 6 partes, vamos pensar lá na pizza. Você dividiu ela em 6 partes, o pedaço ficou de um tamanho. Se você dividir em 8, esse pedaço fica menorzinho para poder fazer a divisão em partes iguais. Ou seja, o cara que pegou 15 pedaços de 8, ele comeu 15 pedaços, mas o pedaço é menor, por isso que ele comeu menos. Então, 15 oitavos vai ser menor do que 15 sextos, tá bom? Então, grave isso. Quando os numeradores forem iguais, quem vai ser maior? Aquela fração que apresentar o menor denominador. Olha lá. Então, 18 sobre 7 é maior do que 18 sobre 11. Repito, porque senão você vai ter que dividir em 11 partes, o pedaço fica menor do que quando você divide em 7, né? E aí 18, quer dizer, você vai comer a mesma quantidade de pedaços, mas pedaços menores quando for dividido em 11, comparado aí com o 7, tá bom? Então, essa dica é fundamental também, comparar as frações, saber fazer essas comparações, tanto quando é tudo diferente, né? No caso, numerador e denominador, que você pode multiplicar os denominadores, multiplicar cruzado, como também fazer a comparação de quando os denominadores são iguais ou quando os numeradores são iguais. Essas dicas são essenciais. E a nossa quinta e última dica é somar ou subtrair frações, mas o detalhe é como fazer isso rapidamente. Para fazer rapidinho a continha de mais, se os denominadores são iguais, nós não temos crise, né? Nós vamos manter o denominador e somar os numeradores. Então, vamos ter aqui, por exemplo, 17 décimos. Se eu quisesse até aprofundar um pouquinho, transformar isso daqui em número decimal, volta uma casinha, né? E aí, quando é continha de menos, é a mesma coisa. Se os denominadores estão iguais, eu vou manter o denominador e fazer a continha de menos. Então, aqui no caso, nós vamos ter 3 quinzeavos. Lembrando sempre que a gente pode visualizar uma simplificação e aplicar ela, né? Então, por exemplo, vou dividir por 3 em cima e embaixo. Se eu já quiser transformar até em decimal, isso eu já vi que dá 0,2. Não precisa nem perder tempo, porque eu já decorei daquelas frações especiais. E aqui, quando os denominadores são diferentes, qual que é a dica para a gente fazer bem rapidinho? É até parecido com o lance da comparação. Eu vou multiplicar os dois denominadores, que vai dar, por exemplo, aqui no nosso caso, 15, e vou multiplicar cruzado os denominadores com os numeradores. Então, eu vou fazer 3 vezes 12, coloco aqui em cima, sempre nessa ordem, né, o 12, porque depois pode ser na continha de menos, né, se eu trocar a ordem, interfere um pouco. Na de mais, não. Na de menos muda o resultado, tá? Tem que ficar bem esperto. Então, eu vou manter esse padrão. O 3 que multiplicou o 12, eu coloco o resultado aqui primeiro. Depois, eu vou fazer o 5 vezes o 7, vou colocar o resultado aqui, tá bom? Então, nós vamos ter 71 dividido por 15 e não dá para simplificar. Olha um outro exemplo. Se eu multiplicar o 6 vezes 8, eu vou ter lá 48. Aí eu faço 6 vezes 7 e 8 vezes 5, respeitando a ordem, né? Como 8 vezes 5 vai ficar primeiro, então eu vou colocar 40 mais 42. Então, aí nós vamos ter o resultado de 82 dividido por 48, que nós podemos aqui fazer a simplificação, né? Por exemplo, vou dividir aqui por 2 e aqui por 2 também. Então, vamos ter 41 dividido por 24. O detalhe é que 24 é o MMC de 6 e 8, né? Se você quiser fazer pelo MMC também pode, mas veja, essa aqui é uma dica que ajuda bastante para ganhar tempo às vezes, né? Mas sem problema se você ganha tempo fazendo MMC, vai embora, tá?
divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, fica à vontade, tá bom? Isso aqui é uma dica que ajuda bastante em vários casos, aí, em várias provas. Por exemplo, aqui, ó, eu já vou fazer 3 vezes 5, 15. 5 vezes 7 vai dar 35. 3 vezes 2 vai dar 6. Como a operação agora é uma subtração que eu estou fazendo, mantenho aquele sinalzinho de menos e vou fazer, então, 35 menos 6 dividido por 15. Olha lá, ó. Bem rápido, né? Eu não perco tempo com o MMC aqui no caso. Ó. 4 vezes 6, 24. Nesse caso, o MMC seria 12, né? Mas dá certo fazer, ó, 6 vezes 5 dá 30 e 4 vezes 5 dá 20. Como é uma continha de menos, então vai dar 10 sobre 24. E às vezes fazendo isso precisa de uma simplificação. Então, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, já dá 5 dozeavos, que é o mesmo resultado que você calcular com o MMC. Dá na mesma. Bom, então essa quinta dica é para somar ou subtrair fração rapidamente, né? Você vai ali multiplicar os denominadores e fazer a multiplicação cruzada. É uma dica que ajuda bastante a gente na hora de resolver os exercícios, beleza? Então, espero ajudar você com essas 5 dicas aí. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal para dar uma força para a gente crescer e levar esses estudos de matemática e ciência da natureza para a galera, tá bom? E bons estudos para você aí. Até mais!